Henrique VIII foi o maior monarca da Inglaterra, literalmente. No começo era um rei bonito e amável, mas tornou-se um tirano obeso e cruel. O que terá transformado o bonitão da dinastia Tudor em um dos monarcas mais gordos da Inglaterra? Poderemos descobrir a explicação para esta mudança drástica realizando pela primeira vez uma autópsia no corpo de Henrique VIII. A autópsia de Henrique VIII. Quando Henrique VIII morreu na madrugada de 28 de janeiro de 1547, seu corpo estava imenso, pesando 178 quilos. Os médicos relataram que ele tinha graves úlceras nas pernas e que não conseguia andar. Sua visão estava enfraquecendo e ele sofria de paranoia e melancolia. Vamos reconstruir a vida de Henrique por meio de seus registros médicos. Teremos um fascinante vislumbre do corpo e da mente de um dos mais notórios monarcas ingleses, Henrique VIII. Nossa equipe de especialistas montou uma sala de investigação. Eles são a historiadora Lucy Worsley, o biógrafo de Henrique VIII, Robert Hutchinson, e a médica Catherine Hood. Eles irão examinar os sintomas médicos e realizar uma autópsia virtual, dissecando a vida do grande monarca desde o jovem príncipe Tudor até o obeso Henrique VIII, para descobrir as causas e consequências que afetaram sua saúde. A grande questão pra mim é saber por que as esposas dele tinham tanta dificuldade de engravidar. Era culpa do rei? Será que ele teve sífilis? E por que ele ficou tão gordo assim? Quando morreu estava com obesidade mórbida. Será que eram maus hábitos ou ele teve diabetes? Outro mistério é saber o que causou essa mudança crônica de personalidade que ele sofreu por volta dos 40 anos. Será que foi alguma doença hormonal rara? Ou será que os acidentes nos duelos causaram todos os problemas de saúde que ele teve? Será que a equipe descobrirá as respostas a estas perguntas na autópsia de Henrique VIII? A saúde de Henrique VIII não era apenas uma questão pessoal. Na época dos Tudors, a saúde do rei era um assunto de Estado. A saúde de Henrique era de uma importância enorme, porque era uma questão política. Era importante para o seu governo e era importante para seus amigos e inimigos de outras nações. É por isso que os embaixadores estrangeiros da sua corte ficavam de olho nos seus movimentos e na sua saúde. Qualquer tosse ou espirro eram relatados. A saúde do rei era a saúde da Inglaterra. Estes relatórios detalhados de embaixadores e anotações de médicos estão no acervo do Arquivo Nacional do Reino Unido e serão as evidências desta investigação. Os relatórios informam os sintomas de Henrique VIII. A equipe inicia a averiguação com os relatos de seu nascimento. Histórico familiar. Henrique VIII nasceu em 28 de junho de 1491. Ele foi o terceiro filho. A dinastia Tudor ainda era jovem e sofria constantes ameaças de rivais pretendentes ao trono inglês. A saúde dos reis e a abundância de herdeiros homens eram a prioridade de qualquer Tudor. Há poucos registros médicos sobre a infância de Henrique, mas alguns comentaristas registraram mais tarde que ele era robusto e saudável. Um menino gracioso, de comportamento muito galante, pele muito clara e sorriso franco. O primeiro relato de um problema de saúde que afetou a vida de Henrique VIII foi quando seu pai contraiu uma febre. Hoje sabemos que provavelmente foi tuberculose. Tuberculose. A tuberculose afeta principalmente os pulmões e é causada por microbactérias. Elas se espalham pelo ar quando as pessoas infectadas tossem, espirram ou cospem. Hoje, um paciente com tuberculose fica isolado durante o tratamento, para tentar evitar que a infecção se espalhe, e eles tomam antibióticos durante várias semanas. Mas na época dos Tudors, não existia cura. Os especialistas acreditam que o pai de Henrique VIII passou a infecção para os filhos, em particular para o primogênito e herdeiro, o príncipe Arthur. Arthur contraiu uma febre e, exatamente como o pai,
definhou e morreu. Foi uma grande tragédia para a dinastia Tudor. O jovem Henrique, na época com 10 anos, foi o próximo na linha de sucessão ao trono. O pai morreu em decorrência da doença quando Henrique VIII tinha 17 anos, e ele tornou-se o segundo Tudor a subir ao trono da Inglaterra. Não existem indícios de que ele também tenha sido infectado pela tuberculose. Parece que ele escapou por sorte. O jovem Henrique era forte e exímio em lutas medievais. Todos os comentaristas escreveram que ele era um adolescente saudável quando se tornou rei, e sua saúde continuou inabalável nos 5 anos seguintes. Mas a Inglaterra dos Tudors foi castigada por epidemias. A falta de saneamento e esgotos abertos geravam terrenos férteis para a proliferação de ratos e outros transmissores de doenças. Infecções. A primeira doença relatada no dossiê de Henrique VIII ocorreu no 5º ano de seu reinado. Ele apresentava uma febre persistente. O rei está indisposto com uma febre. As opiniões estão divididas a respeito da causa da enfermidade. Acredita-se que esta febre tenha sido causada pela varíola. Varíola. A varíola começa com uma febre extremamente alta e aí surge uma coceira na pele. Depois, as pústulas características podem estourar na pele e deixar cicatrizes. A varíola é uma infecção viral transmitida pelo ar. Hoje em dia está controlada devido à vacinação. Henrique não tinha este tipo de recurso, mas se recuperou bem da febre. Mais uma vez teve sorte ao escapar de uma epidemia. Isso demonstra que seu organismo devia ser resistente. 6 anos depois, Henrique VIII estava com 30 anos quando passou a ter novos acessos febris. O rei contraiu uma enfermidade que se manifestou em 2 febres terçãs e espasmos. Ele também sofre de dores de cabeça. Desta vez, o monarca estava com malária. Malária. Hoje em dia é uma doença que associamos apenas aos trópicos, mas na época dos Tudors ela era endêmica na Inglaterra. Malária vem de uma palavra em italiano que significa ar ruim, porque se acreditava que a doença era transmitida por pessoas más através da atmosfera. Hoje em dia, é claro que sabemos que a transmissão acontece com a picada de um mosquito. Na época dos Tudors, a doença era endêmica, porque existiam muito mais pântanos na Inglaterra, que é o ambiente ideal para a proliferação dos mosquitos. Os sintomas da malária são calafrios, febre bem alta e sudorese. Os sintomas tendem a reaparecer a cada 3 ou 4 dias, e cada crise dura mais ou menos 8 horas. De 1521 em diante, os registros médicos de Henrique VIII mostram que ele sofreu várias crises de malária crônica. Nada agradável. Na autópsia de Henrique VIII, descobrimos que ele lutou contra a varíola e sobreviveu. Mas a malária se alojou em seu corpo e tornou-se crônica. Estas infecções acabaram causando uma profunda paranoia no monarca. Henrique vivia com um medo permanente de contrair uma doença. Ele já havia perdido o pai e o irmão por causa de infecções. Então ele ficou paranoico com as doenças. Ele ficou obcecado com a própria saúde. Hoje, seria identificado como um perfeito hipocondríaco. Seu medo de doenças afetou a sua corte. A qualquer sinal de infecção, o rei dava ordens para a corte se mudar de um palácio a outro, em geral ao longo do rio Tâmisa. Era dever dos médicos inspecionar todos os cortesãos para ver se tinham marcas na pele ou tosses fortes. Se algum deles ficasse doente, era expulso da corte. Não havia desculpa. A regra valia até para as pessoas mais importantes. A Inglaterra dos Tudors detinha pouco poder no início do reinado de Henrique VIII, mas o monarca estava decidido a engrandecer seu reino. Sua ambição pela Inglaterra traria consequências dramáticas a seu próprio corpo. Nossa equipe de especialistas, a historiadora Lucy Worsley, o biógrafo Robert Hutchinson e a médica Catherine Hood, estão examinando o histórico médico do rei Henrique VIII. Eles estão fazendo uma autópsia virtual para investigar o que transformou o amável príncipe em um tirano despótico.
Descobrimos que Henrique tinha um medo paranoico de doenças, mas sua forte constituição o ajudou a se recuperar da varíola e da malária. Henrique VIII era um belo esportista. Era uma espécie de David Beckham daquela época. Os documentos do Arquivo Nacional do Reino Unido revelam que os embaixadores exaltavam seu físico impressionante. Sua Majestade é o soberano mais formoso que já tive a chance de ver. Tem uma altura acima da média, panturrilhas bem torneadas e um rosto redondo, tão lindo que poderia pertencer a uma mulher bonita. Mas quais eram as medidas reais do corpo de Henrique VIII? Podemos ter uma ideia bem precisa do tamanho e da forma de seu corpo por meio das armaduras que ele utilizou ao longo da vida. Cada armadura era feita sob medida para cair como uma luva no corpo do monarca. Ele media 1,85 m e era bem mais alto do que a maioria dos homens. A altura média dos Tudors era de apenas 1,68 m. Tem um detalhe que eu gosto muito em quase todas as descrições dele. É comum dizerem que ele tinha pernas muito bonitas. As panturrilhas do rei. Muitos embaixadores fizeram comentários sobre elas. Na época dos Tudors, a beleza de um homem era medida, entre outras coisas, pelo formato das pernas. As panturrilhas eram um símbolo de masculinidade dos Tudors, e Henrique tirava proveito desta característica. Henrique governou numa época em que a imagem do rei ditava o tom de toda a nação. Os Tudors se preocupavam com a imagem tanto quanto nós hoje em dia. Não havia uma maneira melhor de Henrique exibir a sua força e masculinidade do que competindo publicamente em esportes. No tiro com arco, na luta livre, no duelo de lanças, Henrique competia com os melhores do reino. Ninguém conseguia atirar uma flecha, domar um cavalo ou erguer uma lança com mais habilidade do que ele. O duelo de lanças era perfeito para exibir sua própria força e, ao mesmo tempo, o poder da Inglaterra. Atenção! Mas era um esporte perigoso e, ao praticá-lo, Henrique VIII colocava sua saúde e sua vida em risco. Lesão na cabeça. O primeiro acidente grave no duelo de lanças de que ouvimos falar foi em 1524. O problema é que ele esqueceu de descer o visor do capacete. Todo mundo gritou, abaixa o visor! Mas ele achou que fossem só gritos da torcida. E lá foi ele, atacou o oponente e a lança o atingiu mais ou menos aqui, em cima do olho direito. Foi um ferimento feio. A partir desse momento, nós começamos a ver registros de que ele sofria de enxaquecas horríveis, realmente muito fortes. O rei teve muita sorte. Ele poderia ter perdido o olho ou até mesmo ter morrido. Mas as enxaquecas o torturariam pelo resto de sua vida. Ele também era um exímio jogador de tênis real. É um esporte extenuante e parece uma mistura de tênis e squash. Henrique era tão dedicado que mandou construir a primeira quadra de tênis real da Inglaterra em um de seus palácios preferidos, Hampton Court. E como qualquer atleta moderno, Henrique foi castigado pelas lesões esportivas. Sua primeira lesão no tênis foi uma torção no pé. Torção no pé. Um acidente de que ouvimos falar aconteceu durante uma partida de tênis em 1527. Ele torceu o pé e deve ter sido muito grave, porque durante várias semanas ele precisou usar chinelos de veludo preto em vez de calçados normais. E o que aconteceu foi que os outros cortesãos começaram a usar chinelos também, em consideração ao rei. Para manter a imagem de um rei fisicamente forte, Henrique VIII acabou sofrendo uma lesão na cabeça, torceu o pé 2 vezes e provavelmente lesionou as coxas. É possível dizer que as lesões esportivas de Henrique foram acidentes de trabalho. Aos 36 anos, Henrique enfrentou mais uma doença, uma úlcera varicosa. Úlcera varicosa. Ele começou a ter sérios problemas de saúde na sua perna. Problemas que o atormentariam pelo resto de seu reinado. Em 1527 ou 28, Henrique estava no meio de um desfile quando foi confinado na cama com uma dor na perna. Foi quase com certeza uma úlcera varicosa em algum lugar na parte inferior da perna esquerda. A causa provável foram as tiras apertadas que ele usava logo abaixo do joelho esquerdo. A moda das tiras apertadas prejudicou a saúde das belas panturrilhas de Henrique.
Com a circulação prejudicada, o sangue não consegue voltar ao coração. Isso dilata os vasos que depois vazam, causando a ulceração. Mesmo com a medicina moderna, pode levar muito tempo até uma úlcera varicosa ser curada com um tratamento que estimula a regeneração da pele. Na época dos Tudors, infecções eram uma preocupação porque podiam causar septicemia. A equipe especula como os médicos de Henrique VIII poderiam ter tratado suas doenças. Como era o tratamento médico dos Tudors? Tratamento médico. Henrique era muito mais do que um esportista bonitão. Era o verdadeiro príncipe renascentista. Ele se interessava por ciências, astronomia e geometria. Mas, acima de tudo, ele amava a medicina. Ele fundou a Faculdade Real de Medicina e desenvolveu seus próprios ungüentos e curas para uma infinidade de doenças que afligiam a Inglaterra da época. Os ungüentos que o próprio Henrique VIII elaborou. Entre eles havia um que se chamava Emplastro do Rei. Este aqui se chama Emplastro de Sua Majestade o Rei e está num manuscrito da Biblioteca Britânica. Vamos ver? Leva água de rosas, óleo de rosas e um bom vinho branco. Também litargírio de ouro e prata, que na verdade são óxidos de chumbo e sangue de dragão. A resina de uma árvore, já deixei um preparado. Henrique elaborou este emplastro como tratamento para úlceras varicosas, talvez para usar em si mesmo. E aqui está o emplastro de Sua Majestade o Rei. O emplastro de Henrique VIII contém mais de 25 ingredientes, alguns altamente tóxicos, como chumbo. Se tivesse sido aplicado, este unguento teria causado mais males do que benefícios. O maior desafio para os médicos do rei era entender o que acontecia dentro de seu corpo. A medicina dos Tudors ainda era baseada nas ideias do médico romano Galeno. Ele afirmava que o corpo era constituído por 4 humores fundamentais. Se houvesse desequilíbrio entre eles, isso causaria as doenças. Por isso, os médicos dos Tudors tinham muito interesse em examinar os fluidos que saíam do corpo de Henrique VIII, como sua saliva e também sua urina e fezes. Eles passavam muito tempo no banheiro analisando os excrementos produzidos pelo rei. Os médicos dos Tudors chegavam até a degustar a urina para tentar diagnosticar a doença de uma pessoa. Devia ser um trabalho realmente horrível. Os médicos de Henrique VIII inspecionavam seus fluidos diariamente e com frequência, várias vezes ao dia. Mas a cura tradicional para qualquer doença que afligisse o rei era a sangria, geralmente com o auxílio de sanguessugas. Steve Bacon pesquisou os tratamentos da época e mostra como funcionava a sangria com sanguessugas. Vamos tirar a tampa do frasco e dar uma chance para esses bichinhos. Podemos aplicar uma sanguessuga. Essa aqui parece bem animada, não é? Steve vai aplicar sanguessugas jovens em nosso voluntário para demonstrar como os cirurgiões da época teriam extraído sangue com os humores mórbidos de Henrique. Tem uma bela veia aí. Ela já vai se fixar. Olha só. Ela vai sugar logo de cara. E está sugando mesmo. Qual é a sensação? É como uma leve espetada de alfinete, sabe? Os médicos teriam aplicado mais de uma sanguessuga. Havia mais de 55 pontos de sangria. O objetivo era retirar pelo menos meio litro de sangue. Mais tarde, quando ela soltar, você vai continuar sangrando, viu? Porque ela colocou um anticoagulante em você. Ela vai se soltar e você vai continuar sangrando. O sangue vai escorrer e eu, na verdade, vou coletá-lo em uma vasilha igualzinha a esta aqui. Cada sessão de sangria devia durar cerca de 2 horas. Muito bem, acho que já está na hora de soltar. Vamos usar um pouco de soro para incentivá-la a sair. Oh, nossa, ela está enorme, olha só. E o ponto continua sangrando depois. A sangria era realizada no rei regularmente como uma medida preventiva, mas também para tratar doenças como a enxaqueca. Veja, dá para notar a diferença no tamanho. Esta aqui é a que não se alimentou. E esta aqui acabou de se alimentar. Por volta dos 35 anos, Henrique VIII teve que enfrentar uma outra ameaça, a falta de um sucessor. O futuro da dinastia Tudor dependia desesperadamente de um herdeiro. Saúde sexual. A equipe examina os registros reprodutivos de Henrique.
Essa é Catarina de Aragão, a primeira esposa de Henrique. E esses são os registros dos partos dela. É realmente muito, muito triste. Nós contamos 7 gestações. O primeiro bebê em 1510 nasceu morto. O segundo morreu. Em seguida nasceu um prematuro. Mais um que nasceu morto. E finalmente um nascimento com vida da princesa Maria, que sobreviveu. Depois disso, ela sofreu mais um aborto e uma menininha morreu jovem. O que causou isso? É difícil saber, porque na época dos Tudors, o tratamento pré-natal era muito precário, até para um membro da família real. O que me chama a atenção é que ela conseguia engravidar. Então, fertilidade não era o problema. A falta de higiene poderia explicar o histórico de partos difíceis de Catarina. Mas pode existir outra explicação: sífilis. Sífilis. A sífilis é uma infecção que pode causar problemas relacionados ao parto. E se a infecção passar da mãe para a criança, pode resultar em natimortos, pode causar partos prematuros e também morte de recém-nascidos. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Seu primeiro registro na Europa data de 1495. A sífilis era uma doença muito conhecida dos médicos na época. Eles a chamavam de grande varíola. O remédio para a doença era o mercúrio. E daí o ditado: 5 minutos com Vênus e a vida inteira com Mercúrio. O mercúrio é extremamente tóxico e o tratamento durava cerca de 6 semanas, durante as quais o paciente em geral ficava confinado à cama. Afinal, para quê era feito o tratamento com mercúrio? Bom, ele provocava salivação e suor nos pacientes, e os médicos dos Tudors acreditavam que isso fazia parte do processo de cura, porque limpava todos os humores mórbidos que faziam mal ao corpo do paciente. As pústulas da sífilis, ou sifílides, cobrem o corpo inteiro e fazem a pele apodrecer. Mas em alguns pacientes, a sífilis pode ficar latente por muitas décadas antes de se manifestar. Henrique pode ter sido portador da infecção e ter transmitido sexualmente para suas esposas, que por sua vez passaram para os filhos sem que ninguém soubesse da doença. Mas Henrique VIII sofria mesmo de sífilis? Os médicos de Henrique teriam reconhecido esses sintomas reveladores, as sífilides na pele. Não há registros disso. Também não há nenhum registro de mercúrio sendo administrado pelos médicos reais. Ao longo desse terrível tratamento com mercúrio, que teria durado 6 semanas, Henrique não poderia ter feito aparições públicas. Também não há registros disso. Na minha opinião, essa hipótese não pode ser comprovada. Henrique VIII chegou aos 40 anos de idade. Seu corpo já sofreu várias agressões. Mas em poucos anos, seu corpo mudaria para sempre. Nossa equipe de especialistas, a historiadora Lucy Worsley, o biógrafo Robert Hutchinson e a médica Catherine Hood, estão examinando o histórico médico do rei Henrique VIII. Eles querem descobrir o que aconteceu em seu corpo para ter transformado um príncipe amável em um tirano despótico. Por volta dos 45 anos, Henrique VIII ainda não havia gerado um herdeiro homem. Era um grande problema para a sobrevivência da dinastia Tudor e um golpe cruel em seu orgulho masculino. Uma das coisas engraçadas nesse período é o tanto de atenção que ele dava à sua masculinidade. Olha só como essa braguilha é enorme. É apenas propaganda, mas é uma propaganda pessoal e nacional. Os Tudors inventaram a propaganda. Fazia parte da criação desse poderoso Estado nacional perto da costa da Europa. Henrique personificava isso. Essa é a imagem que ele quer projetar de uma nação forte e vibrante. E o esplendor da sua corte, o esplendor das suas roupas e o tamanho da sua braguilha tem tudo a ver com isso. Mas a braguilha não poderia esconder o fato de que o tempo estava se esgotando para Henrique VIII e sua primeira esposa, Catarina. Ele precisava de uma nova esposa que lhe gerasse um herdeiro. Ele precisava de um divórcio. Henrique arquitetou uma solução radical para conseguir o divórcio que ele queria sem precisar pedir permissão ao Papa. Ele se tornou chefe de sua própria igreja, concedeu a si mesmo o divórcio de que precisava e se casou com sua segunda esposa, Ana Bolena. Henrique VIII se divorciou de Catarina e separou a Inglaterra da Igreja Católica. Henrique não é apenas uma figura fisicamente imponente. Ele também impôs a sua vontade política, sua nova esposa e sua nova igreja à Inglaterra.
Aos 44 anos, o rei estava casado com a segunda esposa, Ana Bolena, que estava grávida do segundo filho do casal. A reforma religiosa causou alvoroço na Inglaterra e no exterior. Sem dúvida, era fundamental que Henrique se apresentasse como um forte líder político, com o controle completo da situação. Henrique VIII preferiu demonstrar sua força política em uma exibição esportiva ocorrida em 24 de janeiro de 1536. Ele resolveu competir em um duelo de lanças, uma decisão que mudaria drasticamente sua vida. Os observadores da época relataram que o rei foi jogado ao chão embaixo de seu cavalo e ficou inconsciente durante 2 horas. O rei montou um grande cavalo para participar da competição. Ambos caíram de forma tão pesada que todos acharam um milagre o fato de o soberano não ter sido morto. Porém, ele ficou 2 horas sem fala. Este foi um grave acidente. Em termos modernos, o corpo de Henrique VIII teria passado pelo impacto de uma colisão automobilística a 65 km por hora. Ele só sobreviveu porque estava de armadura. Ana Bolena, a esposa de Henrique, estava grávida de 3 meses quando recebeu a notícia do acidente. Ela ficou tão chocada que sofreu um aborto espontâneo. O bebê seria um menino e poderia ter sido o filho e herdeiro de que Henrique tanto precisava. 2 descobertas do experimento são essenciais para a investigação. O acidente no duelo de lanças lesionou as pernas de Henrique e reabriu suas úlceras varicosas. O acidente também causou uma lesão grave na cabeça, que causou uma significativa perda de consciência. Ele não conseguiu falar e talvez tenha ficado inconsciente por 2 horas. É um problema de saúde muito sério. Sim, hoje em dia, se alguém fica desmaiado por mais de 5 minutos, já consideramos indicação de um traumatismo craniano grave. 2 horas é um período longo para alguém ficar inconsciente. Existem relatos de mudança de personalidade depois disso. Ele teria se tornado uma pessoa com um humor mais instável e mais tempestuoso. Isso pode ter sido causado pelo acidente? Há relatos de pessoas que sofreram mudança de personalidade depois de um traumatismo craniano, ainda mais quando os lobos frontais são afetados. É a área do cérebro que controla o humor, então é bem possível. Lesão na cabeça. É praticamente certo que o acidente de Henrique VIII no duelo de lanças tenha lhe causado uma lesão nos lobos frontais, o centro das emoções e da personalidade. Cada vez mais, os contemporâneos de Henrique relatam suas imprevisíveis mudanças de humor. O rei teve um grande mal do espírito. Ficou irascível, com um mau humor imprevisível e muitas vezes com uma opinião pela manhã e outra no jantar. Os médicos de Henrique VIII não teriam a capacidade de diagnosticar o traumatismo craniano, mas precisaram tratar as pernas gravemente afetadas pelas úlceras, que pioraram muito depois do acidente. O homem encarregado das pernas ulceradas de Henrique foi Thomas Pickering, que já tinha curado o rei em 1527. Mas o problema novo depois do acidente no duelo é que cada vez que as úlceras de Henrique cicatrizavam, sua saúde piorava. Os relatos da época afirmam que ele quase morreu. O rei havia estancado uma das fístulas de suas pernas e durante 10 ou 12 dias, os humores que não tinham por onde sair provavelmente ficaram contidos. Às vezes ele ficava sem fala, furioso e em grande perigo. Os ossos das pernas de Henrique VIII sofreram lesões no acidente do duelo, por isso desenvolveram infecções que ficaram purulentas por baixo das úlceras. Isso explica porque cada vez que a superfície da úlcera cicatrizava, Henrique ficava gravemente doente. Úlcera varicosa. Para prevenir os desmaios, os médicos decidiram manter as úlceras abertas para drenar o pus. Eles cauterizaram as úlceras com ferro quente. As pernas de Henrique VIII continuariam infeccionadas até sua morte em 1547. E as graves ulcerações começaram a cheirar a carne podre. Foi relatado que era possível sentir o cheiro do rei se aproximando mesmo a 3 aposentos de distância. Mas ninguém podia comentar que o cheiro do rei era repulsivo. O rei tem as piores pernas do mundo. Quem as viu se surpreende com o fato de que ele não permaneça continuamente em repouso. E julgam que o menor esforço poderia ser perigoso à sua vida. Porém, ninguém ousa lhe dizer isso.
A equipe que cuidava de Henrique VIII passou a ter 15 médicos reais que tentavam encontrar a cura para seu paciente cada vez mais impaciente. Outra coisa que deve ter sido muito difícil para os médicos era correr o risco de cometer traição. Ninguém podia dizer que o rei ia morrer. Prever a morte do rei era um ato de traição que resultava em castigo. Por isso, os médicos precisavam ser cautelosos. Não podiam contar a verdade. Hoje, os médicos teriam tentado amputar a perna gravemente infectada. Mas na época dos Tudors, amputar um membro teria sido uma operação extremamente perigosa. O historiador de medicina Steve Bacon faz uma demonstração. A primeira ferramenta que teria sido usada na amputação é esta. Ela se chama faca de desmembramento. É uma faca grande com forma curva. E a maneira de usá-la era envolver o membro do paciente e girar em redor dele com um único movimento rápido. Se o cirurgião fosse habilidoso, conseguiria atravessar a pele e os músculos até chegar ao osso. Mas é claro que a faca não atravessa o osso. Para isso, você precisa de uma serra de amputação. Esta é uma excelente serra de amputação. É grande, pesada, era uma ferramenta muito cara. E é exatamente por isso que ela tem estes dois aros, para poder ficar pendurada e não enferrujar muito. Essa ferramenta era usada nos ossos, em longos movimentos, cortando o osso até o membro ser totalmente decepado. Um bom cirurgião, nessa época, tinha que conseguir amputar o membro o mais rápido possível, de preferência em menos de 1 minuto. Apenas 10% dos pacientes teriam sobrevivido a uma amputação da época. Não é à toa que nenhum dos médicos reais de Henrique ousou sugerir a operação. Ela provavelmente teria matado o rei. Os relatos históricos do Arquivo Nacional do Reino Unido mostram que a saúde precária de Henrique VIII causou um grande impacto na saúde da Inglaterra. Nos anos seguintes ao acidente, Henrique se tornou um déspota cruel. Muito diferente do príncipe amável e galante da sua juventude, muito diferente da ideia popular do monarca de bom temperamento. Henrique se tornou um Joseph Stalin da Inglaterra. Henrique reprimiu brutalmente os mosteiros. Mandou executar amigos, aliados e até a esposa, de forma cruel e obstinada. Estima-se que cerca de 70 mil dos seus súditos morreram em suas mãos ou por meio de suas leis. Perto dos 50 anos, Henrique VIII era uma sombra débil do rei jovem e atlético que havia sido. Ele se tornou um tirano despótico. Aparentemente, o acidente no duelo teria mudado o corpo e a mente do monarca para sempre. Mas seu corpo talvez estivesse ocultando uma outra doença que acabaria matando o rei. Nossa equipe está investigando o que pode ter transformado o David Beckham dos Tudors no rei mais gordo da Inglaterra. Eles descobriram que o acidente em um duelo de lanças em 1536 foi um importante ponto de virada de sua saúde. A lesão nos lobos frontais mudou completamente sua personalidade, e as lesões nas pernas causaram ulcerações graves. Mas houve outra consequência que mudaria sua vida. Henrique VIII, o grande esportista, já não podia mais se exercitar e começou a ganhar peso. A equipe consulta as medidas exatas tomadas para suas armaduras personalizadas. Elas demonstram uma mudança drástica no corpo dele. A equipe consegue fazer 2 moldes do corpo do rei, um representando o jovem Henrique VIII aos 20 anos, quando chegou ao trono, e outro representando o rei mais velho, aos 50 anos. Ele media 1,85 m, mas entre os 20 e os 50 anos, sua cintura inchou de 81 centímetros para 1,32 m. O peito aumentou de 99 centímetros para 1,34 m. Sem a prática de exercícios, Henrique se tornou o monarca mais gordo da Inglaterra. No final, ele pesava cerca de 178 quilos. Ele sofria de compulsão alimentar. Além disso, tinha prisão de ventre. Dieta. Afinal, quanto Henrique VIII comia? Estou aqui para fazer as compras semanais do rei Henrique.
Ele comia 13 pratos por dia e geralmente um deles era com carne de porco. 7 dias por semana é muito porco para se comer. A dieta de Henrique consistia principalmente de pratos à base de carnes, como porco, cordeiro, frango, boi, caça, coelho e uma variedade de aves, como pavão e cisne. Ele não tomava nem um pouco de água, porque não era muito seguro. Mas os Tudors contornavam o problema, tomando uma quantidade imensa de cerveja. Achamos que ele tomava o equivalente a 10 latinhas por dia, então precisamos de 70 latinhas. 70 latas de cerveja, mas não é só isso. Opa! Vinho tinto, vamos levar bastante. Os vinhos do rei deviam ser bem azedos. Provavelmente não agradariam o paladar de hoje, mas ele não se incomodava com a acidez porque tomava o vinho com açúcar. E isso não podia faltar de jeito nenhum na dieta dos Tudors. Pão, no caso de Henrique VIII, pão branco. Nada bom para a prisão de ventre. Calcula-se que Henrique VIII ingeria 5.000 calorias por dia. É o dobro da ingestão diária recomendada para os homens atualmente. Cuidado, cuidado. Lá vamos nós. Eu não vou pegar nenhuma verdura porque Henrique não gostava muito desse tipo de alimento. Essas coisas eram consideradas comida de camponeses. Além disso, os Tudors não gostavam de comer verduras cruas. Achavam que era indigesto. Bom, eu não peguei verduras para Henrique, mas ele gostava muito, muito de morango. Henrique VIII ingeria aproximadamente 20 gramas de sal por dia. É mais do que o triplo da quantidade diária recomendada hoje. Aqui está a comida do Henrique. Pato, galinha da Angola, também tem uns hambúrgueres, mais tortas, mais patos. O rei comia grandes quantidades de carnes vermelhas gordurosas, doces, ingeria muitas bebidas alcoólicas e quase não comia verduras. Sua dieta era extremamente pobre em vitamina C. Você acha que é muita carne para um homem só comer? Acho. Que tipo de problemas de saúde você acha que uma alimentação dessas causaria? Problemas cardíacos. Problemas cardíacos? E qual foi o prejuízo? $764. Nossa, é bastante. Olha que é comida para um homem só. A maioria das famílias de hoje gasta uns $240 por semana com comida. A dieta de Henrique VIII também causou um grande impacto interno em seu organismo, conforme revela a autópsia virtual. Autópsia. Aqui estamos. O que dá pra ver aqui, além dessa grossa camada de gordura? Realmente havia uma camada imensa de gordura subcutânea aqui. Mas o que me chama a atenção é o quanto o coração precisava se esforçar. Ele estava batendo muito rápido. Como ele tinha pressão alta e má circulação, e como o corpo era muito grande, o coração teria aumentado muito de tamanho, principalmente no lado esquerdo, que é a parte que bombeia o sangue para o corpo. E também tinha que bater bem depressa para o sangue conseguir chegar nas extremidades. O que é isso? É o fígado? É o fígado. Está cheio de gordura. Como era de se esperar, com sua dieta e todo o consumo de álcool. Os médicos do rei não conseguiam ver a parte interna de seu corpo. Hoje ele teria sido diagnosticado com obesidade mórbida. Como consequência, ele corria um grande risco de desenvolver hipertensão arterial e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Catherine, eu acho que existem muitos indícios de que Henrique VIII sofria de diabetes. O que você acha? Está coberta de razão. Se ele entrasse na minha clínica hoje, eu faria um exame de glicose no sangue que, infelizmente, os Tudors não tinham como fazer. Ele tem todos os aspectos de diabetes adquirida na vida adulta. É obeso, tem úlceras crônicas nas pernas, tem visão ruim, péssima circulação e hipertensão. Na dieta dos Tudors, claro, havia muita carne, poucos vegetais e muito açúcar. Isso deve ter sido uma coisa que ele fez por conta própria. Você concorda? Eu acho que sim. Hoje em dia, a gente sempre aconselha os diabéticos a cortar o açúcar da dieta, porque um dos problemas da diabetes é que o organismo não consegue assimilar muito bem a glicose. Por isso, é preciso diminuir o consumo, mas isso seria muito difícil para ele naquela época. E grande parte dos problemas dele também podem ter sido causados pela diabetes. Bom, eu estou convencida. Para mim é diabetes. Caso encerrado.
Diabetes tipo 2 foi provavelmente a doença oculta no organismo de Henrique VIII e deve ter contribuído para sua morte. Ao longo de sua vida, Henrique VIII lutou contra várias doenças, malária crônica, dores de cabeça crônicas e úlceras varicosas. Ele maltratou seu corpo tentando passar a imagem de um rei saudável e esportista. O acidente no duelo de lanças de 1536 danificou os lobos frontais de Henrique e agravou as úlceras de suas pernas. Consequentemente, seu estilo de vida mudou e ele desenvolveu diabetes tipo 2 e hipertensão arterial. O monarca tornou-se um comedor compulsivo, paranoico e recluso, uma montanha humana de 178 quilos. É difícil imaginar a dor que Henrique devia sentir todos os dias. Ele tinha enxaquecas, crises de febre e carregava todo aquele peso. E os médicos passavam tratamentos horríveis para as úlceras nas pernas todos os dias. Deve ter sido horrível ficar preso dentro daquele corpo tão adoecido. Henrique VIII não conseguia esconder sua mente cada vez mais deteriorada dos olhares atentos da corte. Sua imagem pública estava desmoronando. O rei estava de mau humor e tomando remédios. Ele irrompeu em lágrimas na reunião do conselho privado e demonstrou tanta tristeza que mais tarde se pensou que ele havia enlouquecido. Aquele ogro velho Henrique enfim morreu, em silêncio e sem amigos, às 2 da madrugada da sexta-feira, 28 de janeiro de 1547. Seu cadáver era bestial e fétido. Ele morreu como um recluso paranoico. Não houve dignidade no final. Há relatos, horríveis por sinal, de que o corpo gigante de Henrique, de 178 quilos, explodiu dentro do caixão antes de seu funeral. Assim, temos um rei obcecado pela sua imagem pública de força e esplendor imperial que não conseguiu partir na chama da glória. Ah, como os poderosos caíram! A equipe concluiu a investigação. Eles descobriram a resposta na autópsia de Henrique VIII. Como rei, ele foi obcecado pela sua imagem pública. Mas, em uma ironia trágica, foi exatamente esta obsessão que lhe custou a saúde e, finalmente, a vida. Versão brasileira Vox Mundi.